Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu ocupo a tribuna no dia de hoje para relatar alguns acontecimentos ocorridos no dia de ontem por ocasião da eleição do Conselho Tutelar. Eu, ao longo do dia, vereador Joelson, estive não apenas votando, mas andando pela cidade de Manaus, visitando escolas e acompanhando a eleição de perto como um agente fiscalizador dos atos do município. E essa eleição, ela era uma eleição organizada pela Prefeitura de Manaus, através da Secretaria de Ação Social e do CMDCA. Ao longo do dia, todos vocês, vossas excelências, são testemunhas da bagunça que foi a eleição do Conselho. E aí existem vários fatores. O Tribunal Regional Eleitoral efetivamente falhou, vereador líder Elias Emanuel, na emissão das listas de votação, mas falharam os mesários colocados nessas salas de votação que não tinham nenhum preparo. As relações não tinham sido divididas por seção, o que fazia com que pessoas chegassem lá, vereador Júnior, e não tivessem respeitado o seu direito de votar nas eleições para o Conselho Tutelar. Preocupado com essa situação, eu me dirigi, vereador Mário Frota, até a sede do Ministério Público do Estado, aonde seria feita a apuração das urnas, vereador Bibiano. Chegando lá, fui informado por uma pessoa de alta patente dentro da Polícia Militar de que a minha entrada no local não seria permitida. Eu rechacei aquela situação e disse que eu queria falar com algum promotor que estivesse lá e que dissesse para mim que eu, enquanto vereador da cidade de Manaus, não podia acompanhar o recebimento das urnas, vereador Elias, de uma eleição de Conselho Tutelar que estava cheia de irregularidades. Eles me colocaram para falar com a doutora Vânia, uma das responsáveis dentro do MP, e ela me disse que eu não poderia entrar na sede do Ministério Público, o que é um absurdo. Imagina a Câmara Municipal de Manaus proibindo um procurador de fazer qualquer ato de fiscalização. Aí vai, senhor presidente, o meu primeiro pedido para a Secretaria de Ação Social, que não faça a próxima sessão de apuração dentro da sede do MP. A cidade de Manaus, a Prefeitura de Manaus, ela tem as suas casas, e nada mais justo do que se faça a apuração, por exemplo, dentro da própria zona eleitoral, se é leste, que se escolha uma localidade da Prefeitura, da zona leste, para fazer a apuração, e não levar para a sede do MP, aonde certos procuradores se acham maior do que os vereadores no ato de fiscalizar. Eu estava lá, vereador Bibiano, como fiscal, e isso não podia acontecer. Mas mais adiante, haveria uma reunião, vereador Jaildo, e Vossa Excelência também foi barrado na sede do Ministério Público, haveria uma reunião do CMDCA para decidir pela anulação, vereador Júnior, da eleição. Essa reunião aconteceria a portas fechadas e sem a presença de mais ninguém a não ser dos membros do CMDCA. Solicitei da segurança que me impedia de entrar na sede do Ministério Público que chamasse um responsável da Secretaria Municipal de Ação Social para que ele viesse falar comigo. Falei com o presidente Wilker Barreto e ele delegou a mim a missão de representar a Câmara na reunião. A pessoa da Secretaria veio até mim, vereador Elias Emanuel, e me disse que eu não poderia entrar, que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança havia se reunido e eles tinham sido unânimes, respaldados em seu regimento interno, de proibir a entrada de um membro desta casa na reunião que ia definir algo muito importante para a cidade, para os candidatos, para as crianças da nossa querida Manaus. Eu avisei a ele que aquela proibição feria a todos os princípios e direitos que eu tinha enquanto vereador. Ele reiterou a proibição. O que o CMDCA, vereador Bibiano, alegou, respaldado em um item do seu regimento interno, é o seguinte: que as reuniões serão públicas, salvo deliberação contrária pelo plenário do Conselho, nos casos em que a lei permitir ou garantir o sigilo.
Esses casos, vereador Bibiano, são casos quando envolvem crianças de menores que efetivamente têm o seu direito ao sigilo preservado por legislações federais e pelo ECA, vereador Mitoso. Não era o caso, vereador líder Elias Emanuel. A apuração da eleição, o recebimento das urnas, a decisão que seria tomada a respeito da anulação da eleição não se tratava de algo respaldado para que eles proibissem a entrada de um membro desta casa. Por isso, senhores vereadores, eu estou apresentando no dia de hoje um requerimento. Não é convidando a senhora Gessilda, que é a presidente do CMDCA, não. É convocando, porque a Câmara Municipal de Manaus tem o dever de fiscalizar. E uma senhora como essa, na hora em que proíbe a entrada de um membro deste Poder Legislativo, ela está afrontando esta casa e a cidade de Manaus. Não estava lá apenas como cidadão, e se lá estivesse como cidadão, estaria respaldado a entrar na reunião, porque a reunião não poderia ser secreta. Estava lá como vereador desta casa, representando este poder, e foi tolhido do meu direito de fiscalizar os atos do Executivo por esta senhora, despreparada, que inclusive, senhor presidente, está na presidência do Conselho de forma irregular, porque a legislação do Conselho diz que 2 anos será presidido por membros do Poder Executivo e 2 anos serão presididos por membros externos ao Poder Executivo. Esta senhora presidiu os 2 primeiros anos como membra do Poder Executivo e foi reconduzida de forma irregular como membra do Poder Executivo mais uma vez para presidir ao longo dos próximos 2 anos o CMDCA. O que o CMDCA fez foi um atestado de incompetência, comprometendo a Prefeitura de Manaus, comprometendo o senhor prefeito da cidade de Manaus, o senhor prefeito Arthur Vigílio, que ficou de calças curtas, tamanha a inoperância e responsabilidade do CMDCA para com essa eleição. Eu quero pedir, senhor presidente, a preferência desse requerimento e que esta senhora possa vir a esta casa o mais rápido possível para esclarecer, inclusive, quem serão os responsáveis pelos prejuízos que os candidatos tiveram, que dedicaram as suas vidas nos últimos 45 dias, andando pela cidade de Manaus, fazendo campanha, pedindo voto, pedindo apoio, conversando com lideranças comunitárias para que no dia de ontem pudessem lograr êxito na eleição. Eu quero saber, senhor presidente, quem será o responsável por arcar com prejuízo ao erário público, de alimentação, de café da manhã, que em muitos lugares sequer chegou, e de todos os custos que tiveram com a eleição. Se for o caso, irei à Justiça para fazer com que a presidente do CMDCA se responsabilize pelos prejuízos tidos pela Prefeitura de Manaus e pelos candidatos no dia de ontem. Nós não podemos nos curvar. Esse tipo de ação é uma ação intolerável por parte de um conselho que é municipal e tinha a obrigação de abrir as portas para este poder legislativo e não fechar as portas do Ministério Público, impedindo o vereador de arcar com a sua responsabilidade de fiscalizador em um pleito eivado de irregularidades pela incompetência e inoperância do CMDCA, que não dimensionou o real tamanho que tinha a eleição do Conselho Tutelar. Tenho dito, muito obrigado. Presidente, pela ordem, presidente.